Mas é gostoso, né, Pedro? Tem os prós e os contras também, né? Mas é massa. Sempre tem. Show de bola, meu povo. Bom dia, Camila. Senhores, hoje, como a aula passada a gente fez bastante conta, bastante coisa, bastante informação, hoje meu propósito é a gente dar uma segurada, até porque vocês passaram aí a semana praticamente fazendo outra prova, né? E eu imagino que vocês nem tocaram nos exercícios de ótica. Estou errado? Pois é. Então, o que eu vou fazer, cara? Hoje eu quero fazer alguns exercícios do que a gente trabalhou na aula passada, para relembrar, para discutir algumas coisas, sacou? Então, eu não vou avançar. Eu não vou avançar, vou dar... Até porque a gente tem bastante tempo aí. Então, eu vou dar uma travada para a gente discutir um pouco as coisas da aula passada, espelhos planos, espelhos esféricos, tá? Para daí, na outra semana, a gente dar uma avançada. Que eu acho que dá um tempo para vocês também se recomporem aí para voltar a estudar um pouco de ótica também. Pode crer? Bom, vamos lá. Então, vamos... Galera, vocês têm aqui poucos exercícios de espelhos planos, tá? Até porque espelhos planos vocês não têm muitas situações assim interessantes e tal, porque as imagens formadas pelos espelhos planos são sempre as mesmas, né? Mesmo tamanho, sempre virtual, blá blá blá, aquela coisa toda, tá sempre a mesma distância do objeto. E aí você pode inventar coisas, porém, quando você inventa demais, a coisa fica meio fora da realidade. Então, dá para você ir inventando, mas não tem tantas opções quanto espelhos esféricos, é isso que eu quero dizer. Então, são poucos exercícios mesmo, mas tentem fazer todos, tá? Porque, como são poucos, cada um tem uma aplicação um pouco diferente. Eu vou fazer uns dois aqui hoje, só para vocês terem mais ou menos uma noção, e para a gente relembrar algumas coisas, tá? Por exemplo, olha esse 3 aqui. Na figura, uma fonte luminosa pontual, isotrópica S. Lembrem que isotrópica é aquela que emite luz para todos os lados de maneira igual. Beleza? Ou seja, a frente de onda é uma esfera. É posicionada a uma distância D de uma tela de observação A, e a intensidade luminosa IP no ponto P, na mesma altura que S, é medida. Em seguida, um espelho plano M é colocado atrás de S, a uma distância D. De quantas vezes aumenta a intensidade luminosa quando o espelho é introduzido? Então, calma lá. Vamos pegar isso aqui. E vamos ver o que está acontecendo. Esse é o capítulo 34, né? Vamos ver. Tá aí. Então tá. Imaginem, galera, que não tem espelho lá atrás. Sem espelho, vamos separar aqui, ó. Caraca, minha mão não acordou, não. Sem espelho. A fonte de luz ela é isotrópica, então ela vai mandar uma frente de onda em formato esférico aqui, né? Certo? E a intensidade medida no ponto P, nós sabemos como calcular. Eu vou chamar isso de I0, por exemplo, que é a intensidade somente da fonte de luz. Isso vai ser a potência da fonte, que é uma coisa constante,
dividido pela área da esfera, não é isso? Dividido pela área da esfera, que é 4π vezes o raio da esfera. E o raio da esfera, ele é centrado em você, na fonte, digamos assim. Então, como a distância entre a fonte e o ponto de medição da intensidade é d, aqui vai ficar 4πd². Beleza? Essa é a intensidade luminosa que chega lá no ponto P. Aí você vai colocar o espelho. Com o espelho. Bom dia, Thiago. Com o espelho, o que vai acontecer, cara? Você vai produzir uma nova fonte, certo? E aí a gente sabe que essa nova fonte, ela vai estar... é uma imagem, né? Se é uma imagem, ela vai estar lá dentro do espelho. Então, vou botar ela mais ou menos aqui, ó. Chamar de S'. E essa nova imagem, ela também vai iluminar as coisas. Então, é como se agora você tivesse duas lâmpadas acesas, né? A primeira, que é o objeto, e a outra, que é a imagem. Então, as duas vão produzir uma intensidade lá no ponto P. De maneira que eu posso falar que a intensidade total vai ser a intensidade do objeto, que é a primeira, né, mais a intensidade da imagem refletida. Vou fazer assim, ó, intensidade da imagem. Certo, galera? Vamos colocar aqui agora as equações, ó. A intensidade totale vai ser potência sobre 4πd², mais a intensidade da imagem, que é a potência, dividida, como se fosse a mesma lâmpada, né? Dividido pela distância. Aí agora a distância vai mudar, ó. A gente sabe que a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Então, isso aqui também vai ser d, certo? Então, qual é a distância total da imagem até o anteparo? Digam aí para nós. 3d. Tudo ao quadrado. Show de bola. Vamos lá para cima. Bom, vamos colocar em evidência aí as coisas que podem ser colocadas para a gente fazer conta mais rápido. Ó. Então, a intensidade total vai ser igual potência 4πd². Tudo se repete. Então, fica aqui, ó, potência 4πd², que multiplica 1 mais 1 dividido por 3², que é 9. Legal, então a intensidade total vai ser igual a potência 4πd², que multiplica ali, galera, ó, tira aí o MMC é 9, né? 9. 9 mais 1, 10. Então, 10 nonos. Beleza, só que ele quer saber quantas vezes aumentou. Se ele quer saber quantas vezes aumentou, ele quer a razão entre as duas. Não é isso? Ou seja, ele quer a razão entre a intensidade nova, que é a intensidade total, dividido pela intensidade antes. Então, você vai dividir as duas coisas. Você vai dividir esse cara aqui por esse cara aqui. Nem preciso dizer que vai cortar essas letras, né? O 4, o P, o π, o 4 e o d². Vai sobrar só o 10 sobre 9. Faz sentido? Então, a intensidade aumentou 10 sobre 9, isso vai dar 1, alguma coisa, né? Vamos ver aqui. 10 dividido por 9. 1,11.
Ou seja, aumentou 11%, né? Em relação ao que era antes, você tem agora um brilho 11% maior. Beleza? Show. Show. Lindo, lindo. Ô, Rara, Diga. dá uma olhadinha no chat ali rapidinho. O M é o espelho? É isso? Eu não sei, cara, tá perguntando aí. Ah, deve ser. O M é o espelho. Ele chamou de M aqui. Aí, ó. Em seguida, o espelho plano M é colocado atrás de S. Era isso? Acho que era isso. Certo? Podemos ir? Yes, então fechou. Cara, vocês vão ver que todos esses de espelho plano, galera, são assim, rápido. O difícil pode ser você encontrar a saída, tá? Mas os exercícios de espelho plano geralmente são muito rápidos e muito simples. Porque eles não vão ter uma geometria muito especial, não. Tá? Vou deixar vocês trabalhando com os outros, mas vou fazer pelo menos mais esse aqui, ó. 4. A figura, parará, mostra uma vista de topo, então de cima, de um corredor com espelho plano M, olha aí o espelho plano M de novo, montado em uma das extremidades, na extremidade do corredor. Um ladrão B se esgueira por um corredor em direção ao centro do espelho. Se D é igual a 3 metros, a que distância o ladrão está do espelho no momento em que é avistado pelo vigia S? Opa. No momento que é avistado pelo vigia S. Então, vamos copiar esse desenho aqui. Vamos levar para lá. Cara, acho que esse aqui é tão rápido que a gente coloca aqui, ó. Esse é o 4. Então tá, ó. O vigia, galera, tá aqui na posição S, tá? O ladrão tá aqui na posição B. Beleza. Enquanto o ladrão vai indo em direção ao espelho, né, os raios de luz que vão saindo do ladrão, eles têm que bater no espelho e chegar até o vigia. Os raios de luz. Para que o vigia possa ver o ladrão. Beleza? Só que, obviamente, não são todos os raios que vão chegar até o vigia. Enquanto esse cara está aqui, por exemplo, o vigia pode não ver ele. Por quê? Porque o raio de luz que vai bater no espelho, ele vai fazendo isso aqui, ó. Que é o mesmo ângulo. E aí não atinge o vigia. Vocês concordam comigo que o campo de visão que o espelho está dando para o vigia, ou seja, o máximo de imagem que o vigia tem do outro lado, que é dado pelo espelho, começa na borda do espelho. Então, o raio de luz, ó, que bate na borda do espelho, ele vai dar esta saída aqui desse raio, ó. Se eu conseguisse fazer em linha reta. Esse é o campo de visão de quem está dentro desse campo de visão enxerga as coisas. Então, por exemplo, se você tiver uma pessoa aqui, nesse ponto aqui, ó, essa pessoa consegue ver o ladrão. Mas quem está fora desse campo de visão não pega o ladrão. Vocês conseguem enxergar isso, galera? Beleza. Então, o que isso quer dizer? Que a pessoa só vai começar a ver o ladrão quando ele entrar no campo de visão do espelho. E quando isso acontece? Quando o raio de luz que chegar aqui no vigia, ele for refletido exatamente pela borda do espelho. Se o espelho for maior,
o campo de visão é maior. Então tem que vir um raio de luz aqui, ó, nessa direção para o vigia, de acordo? Só que para isso ele vai ser refletido formando o mesmo ângulo. Ver se eu consigo fazer aqui mais ou menos o mesmo ângulo. Bom, né? Mais ou menos o mesmo ângulo. Então, quando o ladrãozinho B estiver nesta posição, ele entra no campo de visão do vigia. Pode crer? E eu vou chamar essa distância aqui de H. De H. Bom, sabemos que esses ângulos são iguais. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó, pela lei da reflexão. Esse ângulo é igual a esse outro ângulo aqui. Cara, semelhança de triângulos, e a Renata já matou o problema, 45 graus. Você pode pensar pelos 45 graus, já que os catetos são do mesmo tamanho, né? Um cateto é D, o outro cateto também é D. Ou você pode pensar também pela semelhança direta, porque olha só, ele fala que aqui é o centro do espelho. Então, este cara aqui vale D dividido por 2. Se você tomar aí a proporção, né, tipo, D sobre 2, que é um dos lados, dividido por H, isso tem que ser igual a D sobre D, né? Tipo, base dividido pela altura tem que ser igual a base dividido pela altura. Ou você manda a tangente e dá tudo certo, mas por semelhança de triângulo você mata aqui, porque D com D dá 1, e você chega à conclusão de que o H vai ser igual a D sobre 2. Ou seja, H 1,5 metros. Moleza, né, galera? Agora, é o que eu estava falando. É moleza a matemática, mas concluir essas coisas pode não ser tão simples. Tranquilo, né? Eu amo Pitágoras, eu também. Porra, não. Ah. Beleza. Aqui. Isso é meio estranho aí. Eu não tô vendo esse negócio bonitinho, não. Diga lá. Porque, tipo assim. Eu imagino que tipo, o ambiente esteja iluminado, tudo certo. Ou então, como o ladrão fosse tipo uma fonte pontual. Isso. Né? Justamente. Só que aí eu vejo o raio chegando lá de boa. Chegando lá onde? No vigia. Em qualquer posição? Qualquer não, mas em bastante posição. Só entra no campo de visão, cara, se tiver... Ah, não, peraí. O espelho é só a parte cinza, né? É. Ai, não, aí beleza. É porque eu tava vendo as paredes de espelho aí. Ah, tá vendo? O tamanho do espelho faz diferença. É. O tamanho do espelho faz diferença. Esse aqui é a grande questão. O tamanho do espelho, ele te dá o campo de visão adequado. Claro que se o espelho fosse a parede toda, aí você tá corretinho. Entendi. Não, beleza. Massa. Vamos embora pra frente. Bom, aprendi outra coisa. Naquele que deu 11% de aumento, é por causa que, tipo, o espelho absorveu os outros 89? Os outros? 89, tipo, porque ele bateu e refletiu, né? Aham. Então, tipo, você teve aquele aumento, a intensidade não aumentou por causa que era pra ser do outro lado, né? Não, só aumentou porque é como se você tivesse acendido uma outra lâmpada, uma outra fonte.
Rigorosamente é isso. É como se você tivesse acendido uma segunda luz igual, só que 3 vezes do que a primeira. 3 o quê? Cortou aí. 3 vezes mais longe. 3 vezes mais longe. Certo? Porque você tem apenas uma fonte. Essa uma fonte vai produzir uma intensidade no ponto P, que a gente sabe calcular. Se você colocar uma segunda lâmpada idêntica, 3 vezes, esquece o espelho. Se você colocar uma lâmpada 3 vezes mais longe do que essa lâmpada S, com a mesma potência, você vai ter um aumento de intensidade no ponto P. Tá? E esse aumento de intensidade é o mesmo que se você manter a lâmpada só e colocar um espelho na frente. Então, é mais pela distância, nem pelo espelho, não? É espelho. É porque o espelho usa uma nova fonte, uma nova imagem. Que no caso seria a luz de trás, né? Que tá sendo... Isso. É como se viesse daqui, ó, igual eu coloquei aqui. Ó. Esse cara aqui, ó. Entendi. É como se esse fosse a segunda lâmpada. Isso aqui. Beleza. Sacou? Ele vai e volta e tem que andar mais um pouquinho. Fechou. Obrigado. Massa. Então, bora aqui mais um, ó. Vamos para espelhos esféricos. Ei, galera, tentem fazer esses aqui, ó. Tem coisas bacaninhas aqui para vocês tentarem fazer de espelhos planos. É divertido. E não é difícil. Bom, vamos pegar aqui uma só para esquentar os motores, ó. Questão 7. Um espelho de barbear côncavo com raio de curvatura de 35 centímetros é posicionado de tal forma que a imagem não invertida do rosto de um homem é 2,5 vezes maior que o tamanho real. A que distância do homem está o espelho? Cara, essas questões agora de espelhos, o que acontece? É bom anotar. Tá? É bom anotar alguns valores. Por quê? Porque isso vai te ajudar na interpretação do problema, velho. Ele falou que o raio de curvatura é de 35 centímetros. Né? Ele falou que o aumento é de 2,5. 2,5. E ele quer saber a distância da pessoa até o espelho. Ou seja, ele quer saber o P. Bom, sabemos que o espelho é côncavo. E aí algumas dicas foram dadas. Algumas dicas foram dadas. Se o espelho é côncavo, automaticamente a distância focal e o centro de curvatura estão do lado real do espelho, pode crer. Se eles estão do lado real, essas distâncias são positivas. E aí ele fala que a imagem não é invertida. Galera, se a imagem não é invertida, é porque ela não é real. Pode crer? Isso significa que essa imagem ela é virtual. Toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual é de cabeça para cima. Bom, e aí ele fala que o aumento é 2,5. Então, a imagem cresceu em relação ao espelho, em relação ao objeto. Alguém falou alguma coisa aqui? Fala, Pedro. Por que não é invertida, professor? Por que não? Porque é virtual? Não entendi esse negócio, não. É porque quando você monta lá o sistema, todas as vezes que você tiver uma imagem real, ela sempre vai ser de cabeça para baixo. Todas as vezes. No côncavo, né? O único que pode dar imagem real é o côncavo. O convexo nunca consegue dar imagem real. Todas as imagens do convexo são sempre virtuais. Isso faz sentido, porque se você olhar para a estrutura do espelho convexo, esse cara aqui é um espelho convexo, né? Os raios de luz que chegam nesse espelho, eles sempre são refletidos de maneira que eles se abrem. Então, esses raios refletidos nunca se encontram. Nunca. Mas eles podem se encontrar apenas dentro do espelho.
Então, todas as imagens produzidas por espelhos convexos são virtuais. Todas. Todas. E todas as imagens virtuais, elas são sempre direitas, sempre de cabeça para cima. Nunca invertida. Isso é uma característica das imagens virtuais. Assim como uma característica das imagens reais é que elas são de cabeça para baixo. As imagens reais sempre são invertidas. Tá bom? Isso pela estrutura geométrica dos raios de luz. Mas lá não é invertida? Então Isso, é real, né, não? Não invertida quer dizer que é de cabeça para cima. Rara, volta lá no problema para eu ler de novo, só um minutinho, por favor. Sim, senhora. Ó, um espelho de barbear côncavo, com raio de curvatura de 35 centímetros, é posicionado de tal forma que a imagem não invertida, se ela é não invertida, ela é não de cabeça para baixo. Então ela é de cabeça para cima. Aí ela é virtual. Aí ela é virtual. Ela é virtual. Certo, Renato? Até aí tudo bem? Sim, sim. Beleza. E além dela ser não virtual, ela ainda é maior, porque olha aí o aumento. O aumento foi de 2,5. Então ela ficou 2,5 vezes maior do que o objeto, que no caso é a pessoa. Entendeu? Então o que nós temos aí? Nós temos uma imagem virtual e maior do que o objeto. Vou botar até aqui, ó. Imagem. Só com esses dados do problema. Virtual e maior. Eu sugiro vocês, para vocês se convencerem disso, vocês peguem uma folha quadriculada, coloca um espelho, por exemplo, côncavo assim, ó. E aí você pode colocar o foco e o raio de curvatura, né? Sempre nas mesmas distâncias. E aí você começa com o objeto que vem lá de trás. Coloca aqui uma vela, por exemplo. Mas não é estranho porque a imagem aumentou, não tinha que diminuir, gente? Pois é. Se você fizer esses desenhos um a um, faz isso na folha quadriculada, cara. Faça isso. Um a um. Coloca o objeto antes do raio de curvatura, traça lá os raios notáveis, então tem o que vem pá e vem pá, né? Tem esse aqui também, ó. E bate e volta assim. O que aconteceu? Aqui rolou o ponto de encontro. Então, nesse caso, você tem uma imagem real e já automaticamente de cabeça para baixo, né? Porque ela está do lado de baixo do eixo principal. Então, essa imagem ela é real, ela é invertida, pelo fato de ser real, ela é automaticamente invertida e ela é menor do que o objeto. Se você começar a aproximar o objeto em relação ao seu espelho, então vamos começar a aproximar o objeto. Ou seja, coloca seu objeto aqui agora, em cima do raio de curvatura. Quando você fizer a questão dos raios, que é o foco, você vai ver que a sua imagem, ela se forma exatamente na mesma posição, certo? E continua sendo invertida. Então, continua sendo real. Mas você vê que, comparado com a outra, a imagem, ela aumentou de tamanho e se afastou do espelho. Conseguiram ver isso? Então, olha só, à medida que o objeto se aproxima, a imagem se afasta e cresce. A imagem se afasta e cresce. Se eu colocar este objeto mais para frente ainda, e eu tenho espaço para isso,
Ó, aqui está o foco, aqui está o raio, e eu coloco agora a vela aqui, ó. Quando você traçar os raios, foco, paralelo, olha o que vai acontecer. Você continua tendo uma imagem invertida, e agora ela cresceu, e ficou mais longe, certo? Mas ela não é real. Mas ela é real ainda. Continua real. Todas elas até agora são reais. Então, quanto mais você se aproxima do espelho, mais a imagem se afasta e cresce. Pode crer? Só que tem um problema. Quando você coloca agora o objeto em cima do foco... Deixa eu apagar tudo. Quando você coloca o objeto em cima do foco, algo esquisito acontece. Por quê? O que acontece com os raios de luz que passam pelo foco? Eles batem... continuam. Oi? Eles continuam, né? Eles ficam paralelos. Então, por exemplo, se eu escolher um ponto daqui, ó, um raio de luz que sai desse ponto aqui, e ele bate, por exemplo, aqui no vértice, por exemplo. O que vai fazer? Ele vai ser refletido assim, né? Como se fosse um espelho plano. Se eu escolher um raio de luz que, sei lá, saia desse ponto, assim, paralelo, ele vai ter que passar pelo foco assim. Todos os raios de luz que saírem dessa ponta da vela vão bater no espelho e vão refletir paralelamente, exatamente. Então, esses raios de luz nunca vão se encontrar. Nesse momento, não tem imagem sendo formada. É como se... Vocês estão vendo que o objeto vem se aproximando e a imagem ela foi se afastando e crescendo? Pois é, chegou no foco, galera, a imagem explodiu. Ela ficou tão longe e tão grande que ela nem existe mais. Então, o foco aí, cara, é um ponto de inflexão. Ele é um ponto no qual não tem mais imagens sendo formadas. Tá? Alguns livros chamam isso de imagens impróprias, ou alguns livros falam que a imagem foi formada no infinito. Beleza? O fato é, não tem imagem. Ela não é nem real e nem virtual. Ela não existe. Por quê? Porque simplesmente não há encontro dos raios mais. Só que o lance é, tem caixa para aproximar mais o objeto aí. Você pode colocar o objeto mais perto. Deixa eu fazer logo o desenho de novo. Aqui está o espelho. Aqui. Deixa eu aumentar esse espelho, velho. Aqui está o espelho. Deixa eu botar o foco mais longe. Botar o foco aqui, ó. Se eu botar agora o espelho, um objeto bem próximo, o que vai acontecer? Raio paralelo vai voltar pelo foco, para cá, assim, né? Como se viesse para cá pelo foco. E o outro que vem pelo vértice, por exemplo, ele vai ser refletido se abrindo. Ou seja, os dois raios agora, eles não se encontram mais. Eles não se encontram mais. Aí o que você faz? Você prolonga os dois. Vai ficar meio torto aqui, mas acho que vai dar para dar uma ideia. Então, ó, prolongo esse. Prolongo esse. E aqui, então, forma-se a nossa imagem. Percebam que agora a imagem ela ficou de cabeça para cima. Por quê? Porque agora ela foi formada do outro lado do espelho, então ela foi formada do lado virtual, certo? E ela ficou maior. Faz sentido, galera? Então, o espelho côncavo, ele pode formar as duas imagens. Só que ele só pode formar imagens virtuais se o objeto estiver entre o foco e o vértice do espelho. Ou seja, quando o objeto estiver bem próximo do espelho.
Quando o objeto está muito longe do espelho, a imagem não, ela é invertida porque ela é real. Né? Então, o que está acontecendo aqui é isso. Você tem uma imagem virtual e maior. Se ela é virtual e maior, é porque você tem o objeto colocado entre o foco e o vértice do espelho. Foi? Ah, agora faz sentido. Caraca, muito massa. Se vocês estiverem na casa de vocês, é porque eu não tenho aqui, não. E também se eu tivesse, não ia ter como mostrar, porque, né, só se a gente estivesse numa sala de aula. Mas se vocês tiverem aqueles espelhos, principalmente galera que faz maquiagem, aquele espelho que você coloca na sua frente e ele aumenta a sua cara, deixa a sua cara maior, ele é um espelho côncavo. Ele é um espelho côncavo. Então, se você pegar esse espelho e brincar com ele, você se afasta do espelho, se aproxima do espelho, você vai ver que em algum momento a sua imagem ela fica de cabeça para baixo, em algum momento ela fica de cabeça para cima. E existe um momento em que ela desaparece, ela explode. E você então consegue descobrir esses pontos do seu espelho. Sacou? Os espelhos côncavos são assim. Os espelhos convexos, não. Vou fazer só um desenho aqui do espelho convexo para vocês entenderem. Como os espelhos convexos, eles têm o foco e o centro de curvatura para dentro do espelho, o objeto que eu coloco aqui, ó, ele não consegue fazer com que os raios de luz refletidos se encontrem. Olha lá. Os raios de luz são sempre espalhados. Sempre. Mas, se você fizer o prolongamento desses raios de luz, eles acabam se encontrando dentro do espelho. Então, o espelho côncavo, não interessa a posição do objeto. O espelho côncavo, ele sempre vai produzir uma imagem virtual, dentro do espelho, porque é virtual, e de cabeça para cima. E de cabeça para cima. Por quê? Porque é virtual. E sempre menorzinha. Sempre menorzinha. Certo? Então, o que vocês têm aí é um espelho que ele é usado, por exemplo, para aumentar o campo de visão do que você precisa. Por isso que os espelhos convexos, desculpa. Os espelhos convexos, eles são colocados no alto de ambientes fechados. Então, por exemplo, dentro de ônibus, eles são colocados lá, já viram um espelho convexo lá no teto de um ônibus? Ou então em lojas que tem vários corredores, você coloca um espelho convexo lá em cima, ou então em saídas de garagem, você coloca espelhos convexos. Por quê? Porque o objeto sempre será de cabeça para cima e sempre menor. Então, é como se coubesse muita coisa dentro de um lugar pequenininho, isso faz com que você aumente o campo de visão. Faz sentido, não faz? Tá brincando com o espelho aí? Depois faz um vídeo, Renato, faz um gifzinho aí de você brincando e bota lá no grupo pra gente. Exatamente, cara. Retrovisor de caminhão, principalmente esses carros compridos, eles têm como retrovisores espelhos convexos. Para quê? Para aumentar o campo de visão e aí você matar os pontos cegos, que são os pontos que o espelho plano, por exemplo, não pegava. Faz sentido, né? Tranquila aí essa ideia? Por isso que é importante depois vocês desenharem todas essas situações, vocês desenhem essas situações para vocês terem isso formado na cabeça de vocês. Massa. Então vamos para frente agora. Bom, deixa eu fazer uma matemática aqui para a gente montar uma outra equação. Nós sabemos, galera, que as relações aí dos focos... Ah, não, calma. Antes de qualquer coisa, vamos brincar com isso aqui, ó. Se é um espelho côncavo, como o problema disse, isso aqui é importante vocês estarem sempre ligados, tá? Como é um espelho côncavo, deixa eu escrever isso aqui.
que acontece? O foco, ele é real e o centro de curvatura, ele é real. Então, automaticamente aqui, esse número, galera, é positivo, tá? Isto é importantíssimo que você se ligue quando você estiver fazendo qualquer exercício. Se fosse convexo, ele não ia falar, mas você teria que colocar um sinal de menos aí na frente. Senão o seu problema vai dar todo errado. Pode crer? Outra coisa, o aumento é para cima, então o aumento é de cabeça para cima, então a imagem cresceu para cima, então o aumento também é positivo. Se fosse uma imagem real, seria menos 2,5. Tá certo? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, e esses sinais eles alteram toda a sua vida. Bom, vamos lá, ele quer o P. Galera, eu sei que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. É a famosa equação da fimose que vocês aprenderam lá no ensino médio, né? E o aumento, ele é dado por... O livro de vocês chama esse aumento de M, tá? O aumento transversal ou lateral. Eu vou chamar de azão, eu prefiro. Menos P' sobre P. Isso a gente viu lá no final da aula passada. Beleza? Essas são as duas equações que nós vamos usar. Você pode substituir os valores de uma e colocar na outra, tá bom? Ou você pode estar sempre tentando relacionar duas coisas e esquecendo da terceira. Por exemplo, vocês estão vendo que nós não conhecemos o P' aqui, ó. O P', ele também é desconhecido. Tanto P quanto P' são desconhecidos. Você pode, se você quiser, juntar as duas equações e ter uma equação só sem o P' no jogo, por exemplo. Como é que eu descubro a distância do objeto sem saber a distância da imagem? Tem uma equação para isso? Tem. Você tem dois caminhos, tá, galera? Aí tanto faz. Você pode descobrir primeiro o P'. Por quê? Porque você tem isto e você tem isto. Quer dizer, você não tem, né? Você pode, na verdade, descobrir uma relação entre os dois aqui, usando essa equação, e depois substituindo aqui. Ou, se você quiser, você cria uma equação só para isso. Que é isso que eu vou fazer com vocês. Então, imagina, ó, 1 sobre F. Eu quero matar o P'. Porque eu não quero o P'. O P' não faz parte do meu problema. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P. E aí, no lugar do P', eu coloco a outra equação, né? O P' vai ser quem? Vai ser menos A vezes P, estão vendo? Passo o P para lá multiplicando, né? Vocês vão ter isso aí. Professor, se eu não quisesse o P? Aí você faz o contrário, você substitui o P no lugar dele e vai ter uma coisa com P'. Cara, depende do problema que você estiver trabalhando. Se você não tiver interesse no valor do P, você substitui no lugar do P. Se você não tem interesse no valor do P', substitui no lugar do P' a equação do aumento e seja feliz. Bom, 1 sobre F, então, é igual a... Galera, eu vou colocar o P em evidência, tá? Se eu boto o P em evidência, aqui fica 1. Aí o mais com menos dá menos, né? 1 sobre A. 1 sobre A, pode crer? Fazendo a continha ali dentro, a gente vai ficar com 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que multiplica A menos 1 sobre A. Certo. Quem que a gente quer? Ora, a gente quer o P. Então, se eu isolar o P dessa historinha aí, deixa eu ir lá para cima. Se eu isolar o P dessa historinha aí, fica assim, ó. Vou até trocar de cor. Bora, filho. Aumenta. Isso. Então, isola o P. Fica P é igual a... o F vem, aí fica F, que multiplica A menos 1. Não é isso? Tudo dividido por A. Pronto. Então, eu sei como relacionar o P com foco e com aumento. Que foi tudo que ele me deu, né? Porque se o raio é 35, lembrem que o foco
é o raio sobre 2. Beleza? Se é o raio sobre 2, vai dar 35 por 2. Então, vamos lá, vai ficar assim, ó, P é igual a 17,5, que é o 35 dividido por 2, que multiplica 2,5 menos 1 sobre 2,5. Pronto. Então, com a equaçãozinha na mão, tudo fica lindo, né? Se tu fizer essa conta aí, vai dar 1,5 vezes 17,5. 1,5 vezes 17,5 dividido por 2,5. 10,5. Então, 10,5 centímetros. Show? Era o que ele queria. Quem está negativo? Onde que o aumento está negativo, Pedro? Ah, do pelinha lá? Ah, da equação. Bicho, isso é para compensar. Pensa comigo. Vamos pensar. Eu acho que a gente vai fazer algum exercício com isso, mas vamos analisar isso aqui, ó. O aumento é menos pelinha sobre P. Vamos lá. Se a imagem for real, acompanha meu raciocínio, Pedro. Se a imagem for real, ela é de cabeça para cima ou de cabeça para baixo? Para baixo, né? Para baixo. Então isso quer dizer que o aumento é positivo ou negativo? Baixo do eixo negativo. Pronto. E o pelinho? O pelinho, a imagem? É. O pelinha, ele é formado do lado real. Então ele é positivo ou negativo? Positivo? Positivo. Então perceba que se você colocar um mais aqui, ó, um número positivo no lugar desse pelinha, vai dar mais com menos. E o aumento vai dar menos. Vai bater certinho. Pensa, se a imagem for virtual, o aumento tem que ser positivo, porque é de cabeça para cima. E o pelinha? Opa, o pelinha é negativo, porque ele é virtual, né? E aí, se você colocar menos aqui no lugar do pelinha, vai bater menos com menos lá de fora, vai virar mais para o aumento ser positivo. Faz sentido? Ah, sim. Sim, Massa, senhor. né? Obrigado. É nóis. Deixa eu apagar essa brincadeira aqui. Oxi. Então, vamos mais um aqui. Que eu acho que aqui, galera, não tem jeito, tá? Quanto mais vocês forem treinando, melhor vocês vão ficando, porque vocês vão conhecendo situações diferentes. Aí esse cara aqui é o gráfico daquilo que eu estava mostrando, essa questão 8, é aquela brincadeira que ele está dando aí o tamanho do pelinha com P. Tá? Vocês estão vendo que tem um lugar que explode aí. Esse lugar que explode aí tem alguma coisa a ver com o foco, né? Que onde você coloca o objeto no foco, a imagem explode. Então esse ponto aí no meio tem a ver com o foco. Tudo bem? Vou deixar vocês brincando com ela. Aí, aqui o livro de vocês faz uma brincadeira que eu particularmente não gostei. Mas ele fez, a gente vai ter que brincar também. Ele coloca um conjunto de questões, por exemplo, de 9 a 16. Eu vou fazer uma aqui só para vocês entenderem como funciona o jogo. Vamos ler, ó. Questão 9 até a questão 16. Um objeto O está no eixo central de um espelho esférico. Para cada problema, a tabela 34.3 mostra a distância do objeto P em centímetros, o tipo de espelho e a distância em centímetros sem o sinal entre o ponto focal e o espelho. Então, determine, letra A, o raio de curvatura do espelho, a distância da imagem, no nosso caso a gente chama de pelinha, tá bom? A ampliação lateral a gente chama de azão, ele chama de M.
Determine também se a imagem é real, virtual, ou se é invertida ou não invertida. Se está do mesmo lado do espelho que o objeto ou do lado oposto. Galera, aqui é o seguinte, velho. Basta você saber se a imagem é real ou virtual. Se a imagem é real, tá tudo respondido. Se a imagem é real, ela é invertida, ela é do mesmo lado que o objeto. Tudo bem? Se ela é virtual, aí ela vai ser direita, ou seja, de cabeça para cima, ou como ele fala, não invertida, e vai ser do lado de dentro do espelho. Tá bom? Então, se você sabe se a imagem é real ou não, você já resolve tudo isso. Bom, vamos fazer esses primeiros, depois a gente passa para outro conjunto de questões. Então, bora escolher um aqui, por exemplo, ó. O que ele fez? Ele colocou, cada letra dessa aqui cada número desse aqui é uma questão, então questão 9, questão 10, questão 11, questão 12. Aí cada questão tem valores diferentes para as coisas. Certo? Bora pegar, por exemplo, essa questão 11. Essa questão 11, vocês estão vendo aí, ó, ele está te dando um valor de P como sendo 8 centímetros, legal? Um espelho convexo de 10 centímetros de distância focal. E você tem que descobrir o resto. Tá? Se você pegar a questão 10, aí você vai ter uma distância do objeto de 15 centímetros, um espelho côncavo com raio com foco 10. Então, assim, você vai só ficar repetindo as mesmas ideias, só que com valores diferentes. Por isso que eu não gostei dessa jogada aqui, ficou meio repetitivo o negócio. Tá? Eu acho que ele ficou com preguiça de escrever outros exercícios. Enfim. Vamos lá para a questão 11, então. Mas vocês entenderam a lógica, né, do problema? Na questão 11, galera, ele fala para a gente que o P é 8 centímetros e que o foco é 10 centímetros. 10 centímetros. Só que, olha aí o problema, é um espelho convexo. Se é um espelho convexo, onde que está a distância focal? Dentro do espelho. Isso, dentro do espelho. Se está dentro do espelho, cara, isso aqui é menos. Tem que fazer essa análise antes de qualquer coisa. Aí você fala, professor, e o P? Cara, o P é a distância do objeto até o espelho. Então isso sempre vai ser positivo. Tá? Porque está sempre do lado real das coisas. De acordo? Bom, então vamos um por um aqui, ó. Como é que você descobre o raio de curvatura do espelho? Vou chamar de Rzão. Ele chama de Rzinho, né? 2F. 2 vezes a distância focal. Então, morreu. R é igual a menos 20 centímetros. Pronto, primeira resposta. Primeira resposta. Segunda resposta. Vamos pegar agora o P'. Eu sei que 1 dividido por F é igual a 1 dividido por P mais 1 dividido pelo P'. Vamos ver o que vai acontecer. 1 sobre F vai ficar 1 sobre menos 10. Isso é igual a 1 sobre 8 mais 1 sobre P'. Bora isolar o P'. Isso dá menos 1 sobre 10. Menos 1 sobre 8. Ok? Passou para o lado de lá. O menos do 10 ele pode subir, né? Sem problema algum. Bom, galera, aqui agora é NMC, né? O NMC entre 10 e 8 costuma dar quanto? Todo mundo lembra como é que tira o NMC das coisas, né? Tem alguém aí que não lembra como tira o NMC? Eu faço é o peixe. Tudo bem. De boa. 10 não. Ó, para quem não se lembra, coloca os dois caras lá e aí tira o mínimo múltiplo dos dois. Por 2 aqui dá 5, aqui dá 4.
por 2. Esse cara aqui não vai, então você repete, que dá 2. Beleza? Vai por 2 de novo. O 5 não vai, repete, e aqui vai, dá 1. E agora por 5. Pronto. Chegou no final, multiplica todo mundo. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Legal? Então, pronto. Nosso MMC é 40. Aí agora você faz a brincadeira. 40 dividido por 10 é 4. 4 vezes menos 1, 4. 40 dividido por 8, 5. É utilidade pública. 5 vezes menos 1, menos 5. Pronto. Vamos apagar isso aqui. Então, ficamos com menos 4 menos 5 dá menos 9, não é isso? Então, eu vou fazer devagar aqui, depois eu faço mais rápido, tá? 1 sobre P', então, é igual a menos 9 sobre 40. Ou P' é igual a menos 40 dividido por 9. Né? Em centímetros, vamos deixar assim. Pergunta, faz sentido esse cara ser negativo? Acho que isso faz, né? Porque ele é convexo, E essa imagem, então, é o quê? virtual. Pronto. Então é isso, cara. Descobriu que a imagem é virtual? Por que ela é virtual? Porque o P' deu negativo. Então você sabe se ela vai ser direita, se ela vai ser invertida, você sabe tudo. Vamos calcular o aumento? Aí o aumento é só usar a equaçãozinha lá do aumento, né? Que é A menos P' sobre P. Isso aqui vai dar menos, olha o que eu estava falando, ó, 2 sinais de menos agora, 40 sobre 9, dividido pelo P. E o P é 8, né? Isso vai dar mais 40 dividido por 8 vai dar 5. Então, esse aqui vai dar 5 sobre 9. Positivo. Positivo, isso quer dizer que ela é direita ou não invertida. Galera, maior ou menor que o objeto? Não. Menor. Por quê? Porque o aumento deu menor do que 1. 5 nonos é o número do tipo 0, alguma coisa. Então, quando você pega esse valor de 0, alguma coisa, quer dizer que o objeto é maior do que a imagem. Faz sentido? Quando o seu aumento for maior do que 1, é porque sua imagem cresceu. Quando o aumento for menor do que 1, a imagem caiu. Show? Então, direita e menor. E lembrem que faz sentido, porque o espelho convexo somente produz imagens pequenas. O espelho convexo somente produz imagens menores do que o objeto. Ok? Alguma dúvida aí? Legal. Então, vocês têm aí um conjunto. Vocês estão vendo que, cara, vocês não vão ter dificuldade, porque, cara, é a mesma ideia, só que só vão mudar os valores das coisas. Fica ligado quando é mais, quando é menos. E faz a conta bonitinho. Vamos para esse segundo conjunto aqui. Esse segundo conjunto ele é um pouco mais cheio de informação, tá vendo? 17 ao 29. Um objeto O está no eixo central de um espelho esférico ou plano. É chato, também achei de uma extrema falta de criatividade aí, mas enfim.
Então agora pode ser esférico ou plano. Como é que você descobre se é esférico ou plano? Eu vou fazer jazinho. Dependendo dos valores que vai dar, né, galera? Se você encontrar algo que dá uma distância focal do tipo infinita, é porque você tem um espelho plano na sua frente. Porque o espelho plano, você pode pensar como sendo o esférico que se abriu, né, e teve um raio infinito. Então, ele fala, ó, para cá, o tipo de espelho, ele mostra o tipo de espelho, a distância focal, o raio de curvatura, a distância objeto, a distância imagem, ampliação, e ele quer que você complete o que está faltando. Então, bora escolher um aqui e ver o que nós podemos. Provavelmente os últimos são mais difíceis, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, o último. Pode ser? Vamos pegar o último. Que são esses números, galera? Vamos só voltar aqui, ó. Letra A é o tipo do espelho. Depois vem foco, raio e P. Foco, raio e P. Então é um convexo. O foco não temos. O raio é 40 e o P nós não temos. Não é isso? E a gente vai ter esse I aí, ó, que é o nosso P'. Então vamos anotar. Esse é o 29. Esse é o 29. Nós temos um espelho convexo. Convexo, onde o raio de curvatura vale 40, não é isso? Só que se ele é convexo, é menos 40. Por isso que é importante anotar esses troços agora. O que mais? 4 é o valor do I. Então é o P'. O convexo, lembrando, sempre imagens virtuais. Beleza? Então, menos 4. Menos 4. Muito bem, galera. Se o R é menos 40, sabemos de cara que o foco é menos 20. Menos 20 centímetros. E aí, cara, vamos embora, né? Não tem muito o que fazer, não tem muita emoção, não. Nenhuma, na verdade. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 dividido por P'. E aí nós vamos achar o valor do P, não é isso? Então, 1 sobre menos 20 é igual a 1 sobre P mais 1 sobre menos 4. 1 sobre menos 4. Vou passar o menos 4 para lá, vai ficar assim, ó, 1 sobre P é igual a fazer mais rápido agora, hein? Vai ficar menos 1 dividido por 20 mais 1 dividido por 4. Então, 1 sobre P é igual ao MMC aqui, é 20. Ô, Vara, Fala. mas ele não estava negativo do outro lado? Quem? O 20? E continua. Ah, você passou foi menos 4? Ah, tá. Isso, eu passei um quarto para lá. Mais 5, né? Aqui, 20 dividido por 4 dá 5. Isso, aí menos 1 mais 5 vai dar 4. Já vou inverter isso aqui, cara. Isso aqui vai dar 20 sobre 4, que costuma dar 5 centímetros. Então, acabei de achar a distância do objeto até o espelho. Chique. Vamos achar o aumento? Aumento é igual a menos P' sobre P. Isso vai dar menos 4. A maior dificuldade que vocês podem ter, galera, é na hora de errar esses sinais aí, viu? Porque se tu errar os sinais, dá tudo errado. Menos 4 sobre 5. Então,
Isso dá menos com menos dá mais, 4/5 dá 0,8. Pronto, então, cara, morreu, né? Você tem aí, é uma imagem virtual, ela é direita, ela é menor, ela é formada dentro do espelho, blá, 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 blá. Difícil. Top. Então vamos ver se tem um mais emocionante aqui. Bom, tem esse 30. Ó, esse 30 dá para vocês verem algumas coisas. Vocês estão vendo que ele é o gráfico do aumento dividido o aumento pelo P. Então você está levando o objeto e aí você está vendo que o aumento, galera, ele é um cara que decresce, né? E o aumento nunca fica negativo. Vocês estão vendo isso? Isso é uma dica. Olha para esse gráfico e fala para mim, que tipo de espelho vocês acham que pode ser esse? Côncavo ou convexo? Ou plano? Côncavo? Não, eu acho que é o convexo, eu mudei de ideia. Porque ele só fica. Porque, tipo, ele só fica. As imagens ficam pequenininhas nele. Isso, é isso. O máximo que acontece aí é a imagem ficar do mesmo tamanho que o objeto, mas isso só acontece quando? Quando a distância é zero, ou seja, tu gruda o objeto no espelho. Você grudou o objeto no espelho, o que aconteceu? A imagem ficou igual. Só que aí ele diz assim, ó, à medida que você vai afastando do espelho, aí o aumento vai caindo de 1 para algo menor que 1. 0,9, 0,8. Então, o objeto se afasta, a imagem vai cair. E, pelo visto, a imagem nunca se inverte. Nunca se inverte. Porque o aumento é sempre positivo. Faz sentido? Se o aumento é sempre positivo, nós temos aí um espelho convexo. Não pode ser o côncavo, porque o côncavo ele pode inverter a imagem, né? E nem pode ser o plano, porque se fosse o plano, você teria aí um aumento igual, sempre igual a 1, porque o aumento do espelho plano vai ser sempre 1, né? Para qualquer posição. Lembra? O tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem sempre. Aqui não, aqui você tem uma queda no tamanho da imagem. Então você vai ter um espelho convexo. Bom, vamos ler aqui, ó. A figura mostra ampliação lateral em função da distância entre o objeto e um espelho esférico quando o objeto é colocado ao longo do eixo central. A escala do eixo horizontal é definida por 10 centímetros. Qual é a ampliação do objeto quando ele está a 21 centímetros do espelho? Vamos pensar juntos? E aí, como é que eu começo a fazer isso? Ele quer ampliação. É com aquele M igual a menos I e P. Na equação da amplitude, né? Exatamente. Tem que achar o pelinho, a distância do objeto, não é? É isso. Agora, como? Não sei. E agora, José? Porra. Diga. Todo espelho tem um gráfico que descreve a relação entre a imagem e a distância do objeto? Todo espelho tem. Você pode montar esse gráfico. E no caso do convexo, é um tipo exponencial? Isso. É quase que uma queda com a distância, né? Aí você pode pensar assim, bom, como é que eu vou saber? Vamos fazer o seguinte, vamos montar um gráfico, vamos montar uma equação que relaciona o aumento com a distância da imagem, ou a distância do objeto. Vamos fazer isso? O quê? Montar a equação que relaciona como é que fala? Que relaciona, né? É uma função que relaciona o aumento com a distância do objeto. Do objeto ou da imagem?
Do objeto, a distância do objeto. E aí vê, porque é o que está nesse gráfico aqui, né? É o aumento com a distância do objeto. Beleza. São os dados que eu tenho. Aqui eu não tenho dados da imagem. Então, vamos tentar montar uma equação para esse gráfico. Aí. Pode crer? Yes. Yes. Então, vamos lá. Esse aqui é o 30, né? 30. Esse aqui é o 30. Bom, de novo, as duas equações que eu tenho na minha mão são aumento menos P' sobre P. E eu quero esse aumento em função da distância do objeto. E eu sei que 1 sobre P mais 1 sobre P'. Cara, a gente até pode pegar aquela equação lá de trás, mas vamos fazer algo tudo de novo aqui, ó. No lugar, então, do P', que é o que eu não quero, eu vou substituir. Eu vou botar assim, ó, 1 menos AP, não é isso? Então, no lugar do P', que é um P, no lugar do P', eu vou colocar o valor que ele tem em relação ao aumento daquela outra equação. Só que agora, o que eu vou fazer? Ao invés de isolar o P, eu acho que era isso que eu tinha isolado, eu vou isolar o A. Beleza? Eu vou isolar o A. Mas para isolar o A, o que eu vou fazer? Eu vou passar para o outro lado esse 1 sobre P aí. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Menos 1 sobre AP. Eu tinha do outro lado 1 sobre F. E vou jogar menos 1 dividido por P. Pode crer? Joguei para lá. Vamos fazer essa continha ali. Vai ficar menos 1 sobre AP. Aí o MMC de duas letras, basta eu multiplicar as duas letras, FP. FP dividido por F é P. FP dividido por P é F. É isso? Posso mandar embora aqui agora, ó, P com P, certo? E aí, o meu aumento vai ser igual a menos P menos F. Não, ao contrário. Vai ser igual a menos F sobre P menos F. Opa. Pronto, essa é aquela equação lá, cara. Esse é o gráfico daquela equação lá. Quem é a sua... Não entendi por que o F está negativo. Por conta desse menos aqui, ó. Mas aí não era para ficar... Tá bom. Faz um cruz credo aí pra você ver. Joga o F pra lá e o P menos F pra cá. Aí vai ficar F que multiplica menos 1. Chegou? Beleza. Então, isso aí é um gráfico, cara, de uma função do tipo assim, ó. Menos uma constante, né, que é o foco é uma constante, dividido por x, menos essa mesma constante. Né? E por que isto vai dar uma queda assim? Porque esse x, aí é que é a grande jogada do negócio. Cadê? Esse x não. Essa constante, ela é sempre negativa. Se ela é sempre negativa, esse número aqui de baixo nunca vai zerar. Porque se esse número zera, você tem uma explosão, né? Você tem uma explosão. Mas se esse número, essa letra A, ele é sempre negativo, então o que você tem aqui, na verdade, é um mais aqui e um mais aqui. Então você sempre vai ter uma queda do tipo 1 sobre x. E nunca vai explodir. Por quê? Porque o foco, né? O foco de um espelho convexo, ele é negativo. Agora, se esse foco for positivo, então você vai ter um momento de explosão. Que momento de explosão? Quando esse denominador for zero. Ou seja, quando P for igual a F. Ou seja, quando o objeto estiver em cima do foco, a imagem explode. Ou seja, o aumento ele é infinito. Faz sentido, galera?
Professor, não peguei, não? Por que que lá em cima, lá, Ah, por que tem dois As lá? Não entendi isso, não. né, tem não, é que você tá vendo coisa, bicho. Ah, tá bom. Você tá vendo coisa aí, Pedro. O Pedro, ele fica agoniadinho com as coisas pra sempre. Ele perguntou ali, eu falei, é pra ser P, mas ele não supera. Não supera. E aí, mas sacaram a análise daquele gráfico? Sim, de boa. De boa, né? E vocês estão vendo que o valor do F, cara, faz toda a diferença nesse gráfico. Se o F for sempre negativo, ele vai ter um domínio real. Né? Todos os valores do eixo real valem. Agora, se esse F for positivo, que aí você vai ter um espelho côncavo, aí você vai ter um ponto de singularidade ali, cara. Você vai ter um ponto de explosão. E o ponto de explosão é exatamente quando o objeto estiver em cima do foco. Por isso que faz diferença você ter um gráfico do espelho côncavo e um gráfico do espelho convexo. Né? E esse aqui é claramente do espelho convexo. Claramente do espelho convexo. Se for do espelho côncavo, você vai ter algo parecido com esse aqui, ó. Olha o ponto de explosão aí. Só que aqui não é o aumento, né? Aqui é o pelinha. Mas você pode fazer um gráfico do aumento também. Vai dar uma explosão desse tipo aí. Porra, Diga. eu tô achando que é tipo... Na minha cabeça eu formei um gráfico só pros dois, porque, tipo... Se imaginar que fosse tipo um vidro... Não um vidro não, mas... Um espelho que ele é côncavo e convexo, né? Que ele tem os dois lados. Uhum. Isso é só uma continuação. Porque se passar daí, desse aí é onde ele tá no foco. Não, onde ele está encostado no espelho. Pois é, encostado no espelho. Não, sobe lá no outro lá. Isso. Quando ele chega no foco, né, que é o zero, depois ele entra no espelho, depois ele continua, que é aquela curvinha exponencial. Ah. É tipo aquela imagem que o senhor desenhou, do convexo e côncavo, que quando um é pequeno, o outro é grande, é a mesma imagem. Do convexo e o côncavo na distância que eles estão. Tipo, vai diminuir, mas é a mesma imagem quando eles estão, tipo, depois do foco. Cara, mais ou menos. Você não dá para você fazer essa análise dupla, porque o que acontece? Você está pensando em referências diferentes. Tá? Esse ponto aí que tem essa explosão, você não pode falar que aí está o espelho. Porque tá o foco, não? Aí está o foco, pois é. E se você coloca os dois, você está querendo colocar os dois espelhos para os dois lados, né? Com duas partes refletoras, é isso? É, como se fosse uma coisa só que depende da posição do objeto. Pois é, mas aí você perde a referência. Porque para o espelho convexo você não tem esse comportamento aí de jeito nenhum. Porque, tipo, o convexo a gente não tem isso por causa que a gente não tem a parte pra dentro dele. Na verdade... É porque ele não tem foco, né? Então, tipo... Ele tem, só que tá pra dentro dele. Esse é que é o problema. A gente só tem a parte de dentro dele. Que a imagem só tá lá dentro. E o outro só interessa pra dentro. Na verdade, o outro interessa os dois lados. Não, o côncavo. Então. Pra fora, tanto faz. Não, porque é pra fora que faz a grande diferença. Porque o espelho, depois... porque fora do espelho côncavo, né, quando você tem um espelho côncavo, olha só que coisa doida, bicho. Quando você tem olha para esse gráfico aí. Esse gráfico ele não é o aumento, tá? Ele é a distância da imagem. É a distância da imagem. Então, quando o objeto ele está muito próximo, ou seja, aqui, ó, nessa região, você está tendo um pelinha negativo. Isso quer dizer que esse pelinha ele é dentro do espelho. Essa curva para baixo aqui quer dizer que você tem distâncias dentro do espelho. E quando você está do outro lado, para trás desse ponto que é o foco, aí você tem uma imagem que é positiva de pelinha, ou seja, está fora do espelho.
Então, esses dois gráficos, um para cima, outro para baixo, eles estão mostrando distâncias de dentro e de fora do espelho. Então, são os dois ao mesmo tempo aí. Fala, Pedro. Tá me ouvindo, professor? Então, E como é que seria o gráfico da ampliação do côncavo? Tipo assim, ele, quando você aproxima, a imagem ia diminuir, né? Quando do côncavo, né? Você ia estar aproximando, a imagem ia ficar diminuindo. Aí ele ia ter esse decrescimento, não é? na Quando verdade, você não. aproxima no foco. Aí você chega no foco, aí explode. Aí vai lá pra cima, pro infinito. Ó, peraí. Aí Hã? Peraí. É isso aqui, né? Como é que seria? Minha pergunta, minha dúvida é, e como é que seria a da ampliação do côncavo? Porque, tipo, você aproxima ele, aí ele vai chegando no côncavo, aí ele vai explodir, ele vai cair, né? Uhum. Aí Vamos ele fazer? vai, aí ele vai, tipo, fazer uma explosão e depois aumentar de novo? Ó, nossa equação é menos F sobre P menos F, né? É. Vamos colocar o F igual a 5, só para a gente ter um ponto de estudo ali. Então, menos F sobre X menos 5. E aí, fiquem ligados que nosso F é o 5. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Olha aí. Era esse que você queria? Esse é o da ampliação do côncavo? Esse é o da ampliação do côncavo. Aí ele tá crescendo, mas ele tá crescendo negativamente? Porque ele é virtual, né? É isso? Para trás do 5, ele é real. Para frente do 5, né, para o lado esquerdo do 5, ele é virtual. Ah, faz sentido, né? Muito. Muito sentido. Porra. Diga. Então, esse é do côncavo, né? Esse é o do côncavo. Pois é, tipo. Agora, o convexo. Então pega aí. Agora o bagulho ficou meio interessante. Esse foi o gráfico de quem mesmo? Foi de distância pelo. O aumento Pela distância, né? pela distância do objeto. Isso. Aí quando ele. Então o 5 é o foco. O 5 é o foco. Beleza, aí a imagem explode. Depois disso ela começa a diminuir. Aumentar, né? Aumenta pra baixo. Aí vai diminuindo conforme você chega. Isso. Vai diminuindo conforme você se afasta, né? Vai ficando cada vez menorzinha e sempre real. Isso do 5 para a direita. Então, peraí que não. Eu vou reformular o trem aqui, depois eu volto aí. Beleza. Mas então é isso, ó. Pensa que o espelho está aqui e aí o objeto está bem distante. O objeto muito distante, o que ele tem? Ele tem uma imagem bem pequenininha, né? E bem distante também. Bem pequenininha e bem distante. Aí o objeto vai se aproximando, o objeto vai se aproximando, o objeto vai se aproximando. O que está acontecendo com a sua imagem? Ela está crescendo, só que de cabeça para baixo, né? E aqui não dá para ver a distância da imagem, né? Mas aqui você está vendo o seguinte: à medida que você se aproxima com o objeto, ele vai crescendo para baixo. Ele vai crescendo para baixo, vai crescendo para baixo, crescendo para baixo. Chega um momento em que você alcança um ponto em que a imagem cresce tanto para baixo que ela estoura. Beleza, esse ponto é o foco. Do foco, se você continuar aproximando, aí agora a imagem ela dá um flip para cima, ela salta, beleza? Salta para cima e ela fica positiva, bem grandona, beleza? E à medida que você continua se aproximando do objeto, aí a imagem ela continua para cima, só que ela vai caindo de tamanho até ficar bem pequenininha quando você chegar com o objeto lá pertinho do espelho. Certo? E que tamanho é esse quando o x é zero? Quanto dá o aumento quando o x é zero? Quando você encostar o objeto no espelho, como é que fica o aumento?
O mesmo? Exatamente. Porque vai dar 1. Vai dar 1. Perfeito. Então ele começa do 1, e se você começar a se afastar, aí a imagem cresce. Ô, Rara, aí no caso, o 1. Não, peraí, volta. Aí, no caso, essa equação corta no x igual a 1, né? No y igual a 1. Isso. Pois é, aí daí pra lá é a imagem do convexo. Pra lá pra onde? Pro lado negativo. Do eixo x. Entendi. Entendeu? Porque aí dá justamente aquela exponencial que a gente viu. É. Faz sentido. Só que aí, não, aí fica. Só que aí o real de um vira o virtual do outro. Eu acho que essa análise ela fica um pouquinho mais complicada, mas faz sentido. Faz sentido. Depois eu vou fazer um trem mais bonitinho pra ver se isso ajuda mais que atrapalha. Isso, beleza. Valeu. Mas eu acho que esse gráfico aí ficou bem didático, né, de enxergar o que está acontecendo. Bom, galera, aqui agora é simples. Aqui agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês precisam. Ele quer saber o aumento. Vamos voltar para o problema. Puxa, aqui não. Aqui. Ele quer saber o aumento. Vamos lá para a questão 30. Qual é o aumento do objeto quando ele está a 21 centímetros do espelho? Então, vocês estão vendo que, para isso, a gente precisa, pelo menos, da distância focal, né? Pô, estou escolhendo esse cara aqui erradamente. Vocês precisam, pelo menos, da distância focal. Então, o que você faz? Ora, usa os dados do gráfico. Então, por exemplo, nós sabemos que quando a escala aqui, ó, 10 centímetros é o nosso PS, olha para o gráfico. Quando você tem 10 centímetros aqui, que é o PS, o aumento dá 0,5. Isso, tem que descobrir a constante. E aí pronto. Posso deixar isso aí com vocês? Acho que daqui para frente vocês se viram, né? Tá bom. Aí vocês podem fazer até o 31. Bora, vocês querem que eu faça esse 31 ou vocês acham que vocês dão conta de fazer esse 31? Se quiser dar um comecinho, mas você que sabe, professor. Vamos dar um tapa nele aqui? Ó, um ponto luminoso está se movendo a uma velocidade v0 em direção ao espelho esférico de raio de curvatura R, ao longo do eixo central do espelho. Mostre que a imagem do ponto está se movendo com uma velocidade dada por tanto. Então, vocês viram lá que quando um espelho se move em direção ao espelho plano, por exemplo, um espelho se move em relação ao ponto, a imagem ela se move 2 vezes mais rápida, né? Aqui não. Aqui é a velocidade da imagem de um espelho esférico em relação à velocidade do objeto. Então, o objeto está se movendo e como que vai ficar a imagem em relação a esse espelho esférico? Como que a gente começa isso? Para provar isso aí. Primeiro você olha para o resultado, né? Você está vendo que a velocidade depende apenas do raio de curvatura e do P. O raio de curvatura é o F, né? É o F. E o P é a imagem. Desculpa, o P é a distância do objeto. O P é a distância do objeto. Deu negativo, né? Ainda tem um negativo aí na história. Mas então como é que a gente começa isso? Cara, o que seria a velocidade da imagem? Seria a taxa de variação do P'. Faz sentido? E quem seria a velocidade do objeto? Seria a taxa de variação do P. Então, vamos só iniciar aqui os trabalhos. Ó. Esse é o 31. Aí, ó, vai usar essa aí mesmo, que já tá aí. Um F igual a um P mais um P sobre P'. Isso. 1 sobre F é igual a 1 sobre P
mais 1 sobre pelinha. E aí, o que a gente faz com ela? Coloca o pelinha lá na frente. Isso, garota. Então, vamos lá. 1 sobre pelinha vai ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. E aí, tira o MMC. FP, aqui dá P menos F, correto? E aí a gente inverte essa brincadeira. Então, ficamos com P' é igual a FP sobre P menos F. Pronto, eu tenho a relação do P' com o P. E o foco é uma constante. E agora? Como é que eu descubro a velocidade da imagem? Deriva em relação ao tempo? Aos dois lados? Beautiful. Então, dp' dt é igual a d... Vou tirar o f aqui da brincadeira, vai ficar assim, ó, f, que é uma constante, né? Vezes uma derivada em relação ao tempo de p, sai, sobre p menos f. Tudo isto é a velocidade da imagem. Pronto. Né? E lembrando que, aí vocês vão fazer, aí lembrando que o dp, dt, quando vocês fizerem a regra da cadeia e regra do produto, né? Ou do quociente, tanto faz. O dp, dt, oh, caramba, dp, dt é a velocidade do objeto. Certo? Derivem e tentem comprar aquela relação lá que ele colocou. Isso. Pode crer, galera? Daí vocês vão, né? Legal é fazer junto. As provas podiam fazer assim. Aí é chuchu. Como é que é? Chuchu beleza. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Tentem. Qualquer coisa vocês me dão um grito lá no WhatsApp. Isso. Bom, cara, eu acho que deu para vocês terem uma noção, assim, de como que funcionam os exercícios, né? Bom que a gente dá uma travada, vocês recuperam o fôlego aí com relação à prova de eletromagnetismo e volta um pouco para o foco aqui de ótica também. E a gente está com bastante tempo, tá de boa. Massa. Senhores, vou parar a gravação então.